Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar nossa atividade, então, do programa Amigo do Carroceiro. Nossa palestrante de hoje é a médica veterinária mestre Thaís Coelho Valente. O meu nome é Joane, sou coordenador do programa Amigo do Carroceiro. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Thaís. A Thaís possui graduação pelo Centro Universitário FACVest, Unifacvest, em 2017. Fez a residência em 2017 e 2019 em Clínica Médica e Cirurgia de Grandes Animais, no CAV-UDESC, e mestrado 2019 e 2021, também pelo CAV-UDESC, no programa de pós-graduação em Ciência Animal. Thaís, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente está participando hoje aqui, falando um pouquinho desse tema, perfusão regional em equinos. Eu agradeço mais uma vez sua disponibilidade e deixo você bem à vontade para você começar a sua palestra, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e está com a palavra. Tá, joia. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí pelo convite e por poder vir compartilhar um pouquinho com os alunos aí esse tema, né, esse assunto, falar um pouquinho sobre perfusão regional em equinos. É um assunto que eu gosto bastante, né, comecei a ter interesse durante a residência que eu realizei aqui no CAV, e aí após a gente conseguiu desenvolver um projeto, né, para eu estar desenvolvendo meu mestrado nessa área também. Então é um tema que eu gosto bastante, espero que os alunos também gostem, né, dessa palestra, da apresentação, e despertem um pouquinho de interesse por esse assunto. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, durante a apresentação, podem interromper, tá? Não tem problema, podem perguntar durante. Às vezes eu vou falar algum termo que vocês não estão habituados, né? Não conhecem, então pode ficarem bem à vontade aí para perguntar. Eu dividi essa apresentação da seguinte forma: no início, aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre, em geral, assim, o que é perfusão regional, como que ela funciona, para que ela é indicada. Aí, na metade da apresentação, eu trago alguns casos clínicos, né, para ficar um pouco mais didático, facilitar o entendimento de vocês. Então, eu trago alguns casos clínicos que foram atendidos aqui no Hospital do CAV, enquanto eu era residente, em que eu utilizei a perfusão regional. E, no final da apresentação, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também sobre os resultados que eu obtive, né, no meu experimento aí do mestrado, tá? Então, vamos lá, vamos dar início, então, à apresentação. Então, perfusão regional intravenosa de antimicrobiano, né? É o que a gente vai conversar hoje. É definida como a infusão de baixas doses de antimicrobiano em uma região que será isolada vascularmente da circulação sistêmica, então, da sigla PRIVA, né? Perfusão regional intravenosa de antimicrobiano. Ela é uma terapia complementar, tá, para o tratamento de infecções sépticas que acometem a extremidade distal dos membros dos equinos. Então, ela é uma terapia complementar, né? Ela vai ser utilizada aí para, como, né, já está dizendo, para complementar os outros tratamentos. Ela não será utilizada de maneira isolada. Então, aqui eu já trouxe uma foto, né, bem no início, porque para tentar aí facilitar o entendimento, né, e ilustrar o que é essa perfusão regional, né? Claro que eu vou explicar melhor durante a apresentação, e terão outras imagens também, mas já de início eu quis trazer essa foto para ilustrar aí para vocês. Então, aqui a gente pode ver, né, os dois membros torácicos, né, de um equino. Então, aqui a gente pode observar um torniquete, tá? Um garrote. O nome desse torniquete é a faixa de Smarsh, posicionada na região proximal do membro, tá? Proximal de rádio. E uma veia, que aqui nesse caso é a veia cefálica, essa veia ela foi canulada, né? Com a utilização de um scalp, acoplado a uma seringa, que vai infundir um antimicrobiano, tá? Vai injetar um antimicrobiano aqui nessa veia. Então, essa região
ela está isolada vascularmente da circulação sistêmica através desse torniquete, que é a faixa de Smart, tá? Então, isso é perfusão regional. Ela é indicada para o tratamento das infecções ortopédicas. Essas infecções ortopédicas, elas representam uma alta incidência em equinos, tá? Sejam decorrentes aí de feridas, né, decorrente até mesmo de cirurgias, de injeção intraarticular, ou até mesmo por via hematógena, né, nos casos de potros, aí que podem apresentar artrite ou poliartrite séptica, né, através aí principalmente da contaminação da via umbilical, tá, nos casos dos potros. Então, a cirurgia ou injeção intraarticular próxima a estruturas nobres, né, estruturas sinoviais, pode levar aí a colonização de bactérias nessas regiões, tá? Nessas estruturas nobres. E isso pode levar a uma claudicação permanente nesse cavalo, né? O que vai, consequentemente, comprometer o retorno da atividade atlética desse animal. Então, isso é ruim, né? Então, que a gente tem que debelar esse processo infeccioso, né? Essas infecções, o mais precocemente possível para evitar danos que possam levar a claudicações permanentes aí nesses cavalos e para garantir aí o retorno da atividade atlética. Então, como a gente já viu, né, a perfusão ela é indicada para o tratamento das infecções ortopédicas, porque os antimicrobianos sistêmicos, né, aqueles antimicrobianos administrados via intravenosa ou intramuscular, eles apresentam uma eficácia limitada frente a essas infecções ortopédicas. Por quê? Porque a perfusão do membro, ela vai estar comprometida devido aí ao edema, né, que esse membro vai apresentar, a deposição de fibrina, debris celulares, então tudo isso vai dificultar a chegada daquele antimicrobiano sistêmico no local afetado, tá? E como a gente quer erradicar precocemente essa infecção para garantir o retorno da atividade atlética desse animal, né, para melhorar essa condição dele o quanto antes, que a perfusão regional ela foi desenvolvida, tá? Então, aqui nessa figura, né, nesse esqueminha, a gente pode observar, né, um torniquete posicionado no membro, uma veia, né, canulada, nesse caso a veia digital, para o antimicrobiano ser injetado e atingir toda essa região e debelar o processo infeccioso aí precocemente, tá? Visto que a erradicação precoce da infecção, ela está diretamente ligada com o prognóstico, né? O que é o prognóstico? É definir se o animal vai ter um retorno, se ele vai ficar bem ou não, tá? Então, quanto antes a gente conseguir debelar esse processo infeccioso, melhor será o nosso prognóstico. Existem duas modalidades para a realização da perfusão regional, a intravenosa e a intraóssea, tá? Que eu vou abordar mais hoje é a intravenosa. Então, a intraóssea é para ossos longos, né? Metatarso e metacarpo, e rádio e tíbia. E a intravenosa aqui, demonstrando, né? A setinha mostrando aqui na veia digital, o acesso venoso. Então, qual que é o objetivo dessa técnica? Combater, né, as bactérias patogênicas através da obtenção de altas concentrações do antimicrobiano no local. Então, esse é o objetivo da perfusão regional, né? Como eu comentei antes, aquele antimicrobiano sistêmico, ele não vai chegar tão facilmente no local afetado, né, nas infecções ortopédicas, então, ele não vai ser tão efetivo. E com a perfusão regional, a gente consegue alcançar altas concentrações do antimicrobiano no local afetado. Ela pode ser utilizada para tratar infecções na extremidade distal, ou seja, a gente não consegue, né, proximalmente tratar uma infecção. A gente consegue posicionar o torniquete só até essa altura no membro torácico, né, terço proximal de rádio e terço proximal de tíbia no membro pélvico. Então, daqui para baixo, né, se tiver uma infecção, a gente consegue utilizar a perfusão regional.
Acima disso, não, porque não tem como posicionar, né, o torniquete. Então, essa figura é só para ilustrar aqui as regiões que a gente posiciona, né, o torniquete proximal de rádio e região média aqui de metacarpo, metatarso. O acesso venoso, né, nas veias digitais, né, são as veias aqui que serão facilmente visualizadas após a colocação do torniquete, e proximalmente a veia cefálica no membro torácico e a veia safena no membro pélvico, tá? A safena pode ser tanto medialmente quanto lateralmente. As veias digitais também pode ser no aspecto lateral ou medial do membro, e a veia cefálica somente medial nos cavalos, que ela pode ser acessada, tá? Para a realização da técnica, então, como que ela deve ser feita, né? Como que a perfusão aí, que a gente pode fazer ela? Bom, ela pode ser feita através de anestesia geral, tá? Mas anestesia geral, né, que a gente tem uma foto de um cavalo sob anestesia geral, ela será indicada através da anestesia geral quando esse paciente, quando esse cavalo, ele já será submetido a um procedimento cirúrgico, tá? Normalmente não se induz um cavalo à anestesia geral somente para perfusão, tá? Porque ela pode ser feita muito bem somente sob sedação, tá? Então, os sedativos utilizados aí normalmente nos cavalos, né, são a detomidina ou a xilazina, né, os alfa-2 agonistas, e ainda, além da sedação, né, pode-se utilizar a anestesia local, tá? Porque o torniquete, ele causa um certo desconforto no animal, né? O torniquete, aquela faixa que eu mostrei no início, que também tem um torniquete posicionado no membro, ele causa um desconforto leve no animal, e aí se a sedação for muito leve, ele vai começar a se mexer, e isso vai prejudicar, né, a eficácia da tua perfusão. Então, ela pode ser feita sob sedação, com ou sem a adição de anestésicos locais, tá? Esse aqui é um paciente que já seria submetido a um procedimento cirúrgico, né, ortopédico, ele fez uma cirurgia aqui no casco, e aqui no pré-operatório, né, posicionou-se ali um torniquete, um garrote tubular, no rádio, e aí fez o acesso venoso e já fez a perfusão, né, de maneira profilática, que ela também pode ser utilizada de maneira profilática, tá? Já para o acesso intraósseo, né, também pode ser feito através de anestesia geral ou com sedação e bloqueio, tá? Aí, nesse caso, o bloqueio aí, ele deve ser feito, porque somente através da sedação o animal vai manifestar dor, tá? Porque será feita uma incisão de pele, né? Então, tem que incisar a pele, o subcutâneo e o periósteo. Após isso, né, será feita a perfuração de um orifício de cerca de 4 milímetros na cortical óssea. Então, aqui, né, esse osso, ele será perfurado. E aí, sim, fixa-se um parafuso de cerca aí de 5 milímetros nessa cortical óssea, tá? Então, também aí para os ossos também, né, a mesma coisa, somente de rádio para baixo e tíbia para baixo. E esses são os ossos aí que podem ser fixados o parafuso, né? Osso rádio, metacarpo, metatarso e tíbia. Como que a gente vai escolher a técnica, então? Né? Qual técnica que eu vou utilizar? Vai ser a intraóssea? Vai ser a intravenosa? Bom, isso vai depender da disponibilidade do equipamento e da preferência do médico veterinário. Então, quando que a gente vai fazer a intraóssea? Principalmente quando tiver impossibilidade do acesso venoso, tá? Por quê? Porque ela é uma técnica mais invasiva, né? Ela vai gerar um maior desconforto durante a perfusão. Além disso, pode ocorrer o afrouxamento do parafuso, pode ocorrer a drenagem ao redor do parafuso, né? Se pode voltar, né? A solução. Além disso, quebra de brocas, fratura iatrogênica e osteonecrose, tá?
Então, ela é uma técnica um pouco mais complicada, intraóssea, um pouco mais difícil de ser realizada, e normalmente se opta por ela quando não consegue mais fazer o acesso venoso, principalmente nos casos de potros, né? Potros muito jovens, né? Neonatos. Aí pode ser que a técnica intravenosa fique difícil, se a única opção for fazer intraóssea, aí essa técnica pode ser feita. Os materiais a serem utilizados. Os materiais, eles são bem simples, tá? De fácil acesso e baixo custo. Um scalp ou um catéter, tá? Então, aqui a gente tem nessa figura um scalp, né? Butterfly, também conhecido, porque essas alcinhas parecem borboleta, né? Ou um catéter, aí vai também da preferência do médico veterinário, qual que ele vai querer utilizar. Um torniquete, que eu já mostrei antes para vocês, né? O torniquete posicionado no membro, mas eu vou demonstrar os tipos de torniquete aí nos slides a seguir. Se for a técnica intraóssea, vai precisar ter um parafuso cortical e o perfusato, né? Que é a solução aí que será infundida, tá? O perfusato, ele vai consistir do antimicrobiano de eleição, uma solução fisiológica ou um Ringer com lactato, que será a solução para diluir o antimicrobiano, e o anestésico, se tu optar por usar o anestésico, tá? Adicionado aí o perfusato. Então, basicamente, os materiais para perfusão são esses, tá? Além, é claro, do sedativo, né? Então, aqui eu trago alguns tipos de torniquete, tá? Nós temos aqui na figura da esquerda um torniquete pneumático. Na figura do meio, a faixa de Smart, e na figura da direita, um torniquete tubular. A faixa de Smart é mais amplamente utilizada, tá? E ela é muito efetiva, tá? Tanto quanto o torniquete pneumático. Esse torniquete tubular, ele não é tão efetivo, principalmente para equinos adultos, porque ele não obstrui tão bem o fluxo, né? Tem alguns artigos que compararam os 3 tipos de torniquete, e a faixa de Smart e o torniquete pneumático foram os mais efetivos, tá? O torniquete, ele deve, né, isolar a região da circulação sistêmica, então, por isso que esse não é tão efetivo. Ele é muito fino, aí não se consegue fazer uma pressão tão boa com ele. Aqui eu tenho um exemplo de torniquete pneumático, tá? Posicionado ali no rádio e na região do metacarpo distal de um cavalo. Aqui algumas imagens, né, demonstrando a técnica sendo realizada com a utilização da faixa de Smart, tá? Então, aqui, região distal de metacarpo, tá? E a veia digital na altura da quartela, canulada com um scalp butterfly. Aqui o torniquete posicionado, a faixa de Smart também, né? Posicionada na região proximal de rádio, um catéter canulando a veia cefálica, fixado com um esparadrapo, um extensor de equipo, tá? Quando se usa o catéter, aí você vai precisar, né, de um extensor, diferente de quando você usa um scalp, né? Que aí ele já vem com esse extensorzinho próprio aqui para você acoplar a tua seringa. No catéter fica difícil, né, de acoplar a seringa ali, fica um pouco contramão, então se usa um extensor de equipo. E aqui também a faixa de Smart, né, posicionada no membro pélvico, e a veia safena, né, medial, bem bonita aqui, canulada com o scalp, então, e a seringa acoplada, tá? Então, que são 3 exemplos, né, de 3 regiões diferentes em que está se utilizando a faixa de Smart. E qual antimicrobiano, né, que a gente vai utilizar? Então, a seleção do antimicrobiano. Bom, para isso, né, ele deve apresentar alguns pré-requisitos, né, para escolher o antimicrobiano. Ele deve ser solúvel em água e soluções isotônicas, então poder ser diluído, né?
deve ser biodisponível e já ter sido preferencialmente, né, testado aí o seu uso na perfusão regional. Para escolher, né, com qual antimicrobiano que eu vou tratar esse animal, esse meu paciente, o ideal é que se faça o exame de cultura em antibiograma, né, conforme mostra aqui na foto, né, um exame de cultura em antibiograma. Porque aí sim você vai ter certeza de qual antimicrobiano que será efetivo frente àquelas bactérias que estão crescendo lá, né? Mas não se deve esperar os resultados de cultura em antibiograma para iniciar um tratamento. Então, por isso é importante saber, né, as principais bactérias, as bactérias comumente isoladas nas infecções ortopédicas dos equinos, que são as enterobactérias, streptococcus, estafilococcus e pseudomonas, e conhecer quais antimicrobianos são efetivos frente a elas, tá? Que são aí principalmente a amicacina e a gentamicina, tá? Os aminoglicosídeos. Aqui são as doses deles, tá? Para utilização na perfusão regional. Como regra geral, né, na perfusão regional você vai utilizar uma dose bem menor do que a dose sistêmica. Então, 1/3 da dose sistêmica do antimicrobiano é o que se utiliza na perfusão regional. Por exemplo, a dose da gentamicina sistêmica, né, para ser administrada intravenosa ou via oral ou intramuscular, é de 6,6 miligramas quilo. E na perfusão regional é 1/3 da dose. Então, 2,2 miligramas quilo, tá? Bom, e aí, quais são os efeitos, né, adversos da perfusão regional, né? Então, essa técnica, ela pode ter como efeitos adversos aí a ocorrência de hematoma, tá? Pelo extravasamento, né, de sangue, pode ocorrer durante a canulação aí venosa, pode ocorrer flebite, né, pela própria punção venosa ou se o fármaco for irritante, trombose, né, formação de trombo na veia, e edema subcutâneo, principalmente aí se extravasar o antimicrobiano. Mas a ocorrência, né, é baixa desses efeitos adversos, aí bem baixa a ocorrência deles. Quantas vezes, né, que você vai precisar fazer a perfusão regional e qual o intervalo entre uma perfusão e outra? Isso vai depender da gravidade da infecção, tá? Mas o intervalo normalmente recomendado é de 24 a 72 horas. Então, a cada 24 horas, repete, né, a perfusão. Isso de acordo com a viabilidade venosa, porque às vezes você vai ter uma certa reação local, um pouquinho de edema, uma flebite, e aí às vezes em 24 horas tu não vai conseguir canular a mesma veia, tá? Mas tu pode fazer o rodízio de veias, por exemplo, acessa um dia a veia digital palmar medial, no outro dia a veia digital palmar lateral, né? Vai intercalando entre uma e outra. Aí você vai conseguir fazer esse intervalo aí, reduzir, né, esse intervalo e dar continuidade aí ao tratamento. A dose, né, e o número de perfusões, na verdade aqui não é dose, o número de perfusões, ele não é estabelecido, tá? A dose, como eu já mencionei anteriormente, é 1/3 da dose sistêmica que se deve utilizar, tá? Aí se faz o cálculo de miligramas quilo mesmo, né? Algumas pessoas, elas às vezes utilizam um volume fechado, né? De, por exemplo, 10 ml de gentamicina em qualquer perfusão. Mas o ideal é que se faça o cálculo de 2,2 miligramas quilo, né? Então, você vai ter o volume certinho, o cálculo certinho, conforme o peso de cada animal. E aí, de 1 a 9, né, perfusões, como eu já falei antes, a cada 24 a 72 horas. O ideal, né, para você acompanhar e saber se está sendo efetivo ou não o teu tratamento e quando que tu vai parar o tratamento ou se tu vai continuar, é fazer análise seriada do líquido sinovial.
Então, né, lá no início do tratamento, a gente faz uma coleta de líquido e manda para a cultura em antibiograma. Iniciou o tratamento, vai acompanhando, né, vai fazendo análise desse líquido para saber quando que vai zerar a cultura dele, para conseguir definir aí quando que você vai parar o teu tratamento também. Então, a análise do líquido, ela deve ser aí, né, sempre que possível, ela deve acompanhar o tratamento. Os métodos de infusão, né? Então, para a realização, né, da perfusão, tu pode fazer através de bolos, né, uma infusão, com o fluxo lento e controlado, tá? Você não deve fazer essa infusão do antimicrobiano muito rápido, porque isso pode extravasar o teu antimicrobiano e prejudicar, né, as tuas futuras perfusões. Então, se você extravasar o antimicrobiano, você vai ter edema, vai ter uma irritação perivascular, e no dia seguinte tu não vai conseguir utilizar a técnica de novo. Então, ela deve ser infundida lentamente, tá? Num fluxo aí de cerca de 2 ml por minuto. Ou ela pode ainda ser infundida através, né, da bomba de infusão. Aí, com isso, né, que tem a figura, né, da bomba de infusão, com isso você vai ter uma maior facilidade, uma maior segurança. Então, essa infusão, ela será bem homogênea, né, não vai ter nenhum problema de infundir muito rápido no início ou no final e fazer com que extravase essa solução. Mas ela na rotina, normalmente não é utilizada, né, a bomba de infusão, ela para perfusão, assim, ela não é muito utilizada, é mais a nível de pesquisa mesmo, tá? No dia a dia, na rotina, utiliza-se através do bolos, né, com fluxo lento e controlado. Então, aqui um passo a passo, né, uma revisão geral, assim, do que a gente vai precisar para fazer a perfusão. Então, primeira coisa, né, sedar o animal. Segundo, preparar o membro do animal, né? A tricotomia não é obrigatória, mas se fizer, facilita o teu acesso venoso, facilita a visualização da veia. E a antisepsia do local a ser acessado, né? Então, fazer antisepsia aí minimiza, né, a contaminação, uma flebite iatrogênica. Você vai precisar do torniquete, né? Após o posicionamento do torniquete, você vai fazer o acesso venoso e vai infundir a solução. Então, aqui nessa mesinha, nessa figura, a gente tem aí basicamente tudo que a gente precisa para fazer uma perfusão, né? A gente pode observar que são materiais bem simples, não tem nada demais, são materiais também de baixo custo. Então, aqui nós temos o sedativo, né, a detomidina, no caso, o antimicrobiano, nesse caso aqui é a gentamicina, o anestésico local para diluir junto com a solução de antimicrobiano, o esparadrapo para fixar o scalp, 2 seringas degermante e álcool para antisepsia venosa. Só está faltando a solução fisiológica, que não está aqui na mesa. Mas, com basicamente esses materiais, a gente consegue fazer uma perfusão intravenosa. Então, aqui para ilustrar, né, um cavalo posicionado no tronco, devidamente sedado, com o torniquete posicionado na região proximal de rádio, o acesso venoso na veia cefálica, acoplado um catéter ao extensor de equipo e acoplado na seringa, e a solução sendo realizada aqui de maneira lentamente, que a gente pode observar aqui o sangue, né, efluindo. E aqui a mesma coisa, tá? Posicionamento ali na veia cefálica também. Então, agora, nessa parte da apresentação, eu trouxe alguns casos clínicos para mostrar para vocês. São casos, todos eles foram atendidos no hospital do CAV, né, durante a minha residência, tá? Então, no caso 1, é uma fêmea mestiça, com 7 anos de idade, pesando 420 quilos. Essa é a nossa paciente. No histórico, né, na anamnese, o proprietário relatou que há aproximadamente 4 dias
ela apresentava claudicação, né? Então, ela estava mancando, e isso teve início após o ferragiamento. Então, a gente, né, baseado no histórico, a gente já começa o nosso raciocínio clínico para tentar, né, obter informações importantes aí para o desfecho do caso clínico. Então, iniciou após o ferragiamento. Depois disso, ela apresentou um aumento de volume no membro e apresentou uma fístula, então, a drenagem de secreção na banda coronária aqui do casco, certo? Então, essa nossa paciente apresentava a claudicação desse membro aqui, membro pélvico direito, teve início 4 dias após o ferragiamento. Então, no nosso exame físico, então, a gente observou uma claudicação, né, mancando, de grau 4, né, sendo aí considerando uma escala de 1 a 5, onde o 5 é o mais grave, né, em que o animal nem apoia o membro no chão, tem impotência funcional do membro. O grau 4, o animal vai apresentar uma claudicação ao passo, né, evidente ao passo em linha reta. O grau 3, né, isso só para lembrar, o grau 3 é quando o animal apresenta uma claudicação evidente no trote em linha reta, grau 2 somente no trote em círculo, e grau 1 é praticamente imperceptível, né? Aí o animal vai apresentar apenas uma queda de performance, vai ser mais uma queixa, assim, do treinador, e não vai ser uma claudicação tão evidente. Então, a gente pode ver, né, aí após essa graduação da claudicação, que o grau 4 é um grau bem grave, né, o animal está mancando bastante no passo. Com isso, né, durante nosso exame físico, a gente pode observar também o apoio em pinça, né, ela só está encostando a pinça do casco no chão, o tempo todo ela ficava assim, ela não encostava a região dos talões, e ela tinha um aumento de volume bem evidente aqui, ó, se estendendo da banda coronária até o metatarso, aqui, a região média de metatarso. Então, tinha bastante edema aqui, bastante dor na palpação também. Além disso, aumento de temperatura, dor, todos os sinais de inflamação, e essa secreção aqui na banda coronária, uma secreção purulenta. E o proprietário já havia retirado, né, a ferradura, porque ele observou que ela mancou após o ferrajamento. Aí, né, como a gente estava no HCV, a gente examinou ela e tal, a gente partiu para o exame radiográfico. E nós podemos observar, né, aqui no raio-x dela, então, essa daqui é uma projeção, né, plântaro-dorsal, né, obtida de trás para frente no membro, só para vocês entenderem. Aqui a gente pode observar a região do casco dela, e essa aqui onde a seta está indicando, tem uma área um pouquinho mais escura, né, uma área radiolucente no raio-x, e isso indica que é a presença da fístula, né, que estava drenando lá na banda coronária, tá? Então, isso é compatível com abscesso subciliar, então ela tem essa área aqui com líquido, né, o líquido no raio-x, ele fica assim, mais escurinho. E aqui numa projeção lateromedial, a mesma coisa a gente consegue observar, né? Essa região aqui não era para estar presente dentro do casco. Então, o que possivelmente aconteceu durante o ferrageamento, né? Às vezes um grampo atingiu uma estrutura sensível do casco e formou esse abscesso aqui dentro do casco que já estava drenando na banda coronária. Além disso, a gente pode observar que o aumento, né, da radiopacidade dos tecidos moles adjacentes, então que está tudo mais branco do que deveria ser, tá? Indicando aqui edema, inflamação do tecido mole, né? Então, compatível aí o diagnóstico de abscesso subciliar. O tratamento do abscesso, né, é abrir o casco, né, fazer drenar aquele conteúdo que está represado ali dentro, aquele secreção purulenta que está ali dentro do casco, contaminando e causando dor. Então, a gente abre, tá? Que foi quando eu realizei a abertura do casco dela. Após isso, a gente faz a limpeza, né? Aqui coloca, pode ser água oxigenada, depois iodo, né? Para fazer uma limpeza desse casco e coloca também um curativo, tá? Como eu falei para vocês, né? Até agora,
da indicação de perfusão regional para o tratamento das infecções ortopédicas na extremidade distal, tá? No abscesso, normalmente, só a drenagem ela é efetiva para o tratamento, mas ela tinha muita dor, muita claudicação, então ela possivelmente já tinha uma celulite séptica, né, uma infecção adjacente dos tecidos moles circunvizinhos decorrentes a isso, visto que ela apresentava um acentuado aumento de volume nesse membro, né, estava tudo muito edemaciado, muito dolorido, então já tinha uma infecção adjacente a esse casco. Visto isso, né, iniciou-se o tratamento para ela. Anti-inflamatório, né, aqui na fenilbutazona, 2,2 miligramas quilo, 2 vezes ao dia, nos primeiros 3 dias, depois 1 vez ao dia, por mais 7 dias. O protetor gástrico, omeprazol, né, a enrofloxacina, que é um antibiótico sistêmico, a drenagem do abscesso e o pedilúvio. Esse tratamento aqui sozinho, ele foi feito por uns 3, 4 dias e o animal não apresentou melhora, então a gente iniciou o tratamento para ela com perfusão regional também. Aí a perfusão foi feita com 2,2 miligramas quilo de gentamicina, totalizando aí 10 ml de solução. Além disso, né, nós utilizamos o anestésico local no perfusato, tá? Diluído em solução fisiológica, totalizando, então, um volume de 40 ml, tá? Quanto ao volume, tá, pessoal, da perfusão regional, que eu não mencionei anteriormente, a gente faz o cálculo para definir o volume do antimicrobiano, tá? Aí o volume total de infusão, ele varia bastante, assim, nas literaturas. Antigamente, utilizava-se volumes até de 200 ml para perfusão regional, né? Mas hoje em dia já sabe-se que volumes menores, volumes de 40, 30, até mesmo 20 ml, eles também atingem uma concentração alta, né? Porque quanto menor o volume, menor a diluição do antimicrobiano. Então, volumes menores, né, aí são bem efetivos também, tá? Aí, o que normalmente a gente utilizava, né, no HCV? Se é uma região mais alta, região de tíbia, né, no membro pélvico, região de rádio, no membro torácico, a gente utilizava 40 ml. 60 ml. E regiões distais, aí, 40 ou 20, tá? Mas aí o cálculo mesmo é só do antimicrobiano. O volume total, aí é cada médico veterinário, né, que decide aí como que quer usar. E a gente fez no intervalo de 24 horas para ela, né, as perfusões com intervalo de 24 horas, totalizando 5 perfusões. E foi bem efetiva, ela apresentou uma melhora bem significativa, né, aí após a instituição do tratamento com perfusão regional. Nós fizemos cultura antibiograma dela, eu só não trouxe aqui o exame, porque eu não tinha mais acesso, mas era sensível à gentamicina, e com isso aí, né, o nosso tratamento foi bem efetivo, e ela teve alta aí com cerca de 10 dias de tratamento, tá? Esse aqui é um outro caso. Essa nossa paciente é uma fêmea, da raça quarto de milha, com 3 anos de idade, pesando 380 quilos. Essa égua, ela apresentou um histórico de ferida lacerante com exposição óssea. Então, aqui eu tenho as imagens, né, da ferida desse animal. Então, aqui é no primeiro dia, a ferida, né? A gente pode observar que tem a exposição óssea, uma ferida bem pequena, mas com exposição óssea. Então, o osso está ali visível. Aqui é o segundo dia da ferida, né, após tricotomia e limpeza em volta, a gente consegue observar melhor essa ferida. E aqui é quando ela estava no HCV, com 7 dias de internamento. E o que vocês acham dessa ferida? Ela estava melhorando, ela estava piorando? O que estava acontecendo? Não precisa, só para vocês pensarem aí, olharem um pouquinho. Ela não apresenta melhora, né? Uma ferida aí com 7 dias de evolução, já era para ter cicatrizado, né?
mas ela apresentava uma fístula nessa ferida. Não apresentava melhora, né? Pelo contrário, ela se estendeu, né? Ela ficou maior. Os bordos, né? Eles se afastaram ao invés de se aproximarem para cicatrizar. E aí nós radiografamos, né? Essa égua. E a gente observou, né? Aqui uma área de radiolucência na cortical óssea, tá? A cortical óssea é essa parte mais branquinha, né? Parte medular, parte cortical do osso, aqui, né? De metatarso. Vocês conseguem observar que tem uma área radiolucente, uma área mais pretinha? Então, ela teve o trauma, esse trauma causou, né, uma osteonecrose e aí uma infecção óssea, né? Essa infecção, essas bactérias, elas aí estavam, falando assim para entender, tipo, estavam destruindo esse osso, né? Elas levantaram um flapzinho aqui. Aqui a gente pode ver numa imagem oblíqua também, né? A mesma linha radiolucente. Então, indicando que ela estava com um sequestro ósseo, tá? O tratamento para o sequestro ósseo é a sequestrectomia, ou seja, a remoção desse flap, tá? Esse osso aqui, ele está desvitalizado, ele está morto, né? Essa parte dele aqui. Então, isso deve ser removido cirurgicamente, tá? Então, foi feita a cirurgia nela e foi instituído tratamento com anti-inflamatório, protetor gástrico, antibiótico sistêmico e perfusão regional, tá? Então, a perfusão para ela também com gentamicina, de acordo com o peso dela, o volume total de 8,3 ml, diluído em solução fisiológica, totalizando 60 ml. Aí a gente conseguiu fazer nela com intervalo de 48 horas, porque ela era um pouco devido à dor, né, que ela teve nesse membro, ela ficou de comportamento, assim, bem difícil de manejar, e aí por ser membro pélvico, né, um pouco mais difícil. Então, a gente fazia a cada 48 horas, a gente sedava ela e fazia as perfusões. Aqui tem o Rubens, né, que era residente, está concluindo a residência agora, realizando, então, a técnica de perfusão regional no membro dessa paciente, com acesso aqui na veia cefálica, com o uso de um scalp, né, a faixa de Smart posicionada. Aí, nós temos a imagem, né, da ferida dela no pós-cirúrgico. Então, observem como a ferida que ela está bem mais bonita do que naquela foto que eu mostrei no início, né? Já tem outro aspecto, né? Não tem mais essa fenda, né? Essa fístula, que tinha drenagem de secreção purulenta. Agora ela já não tem mais, né? Tá bem bonita mesmo a ferida. E aqui, né, o controle radiográfico no pós-operatório, é uma projeção plântaro-dorsal, né? E a gente pode observar que não tem mais aquela região do flap ósseo, né? Então, foi removido e não teve mais reinfecção. Então, a perfusão regional também foi bem efetiva. Para o caso dela, a gente conseguiu aí debelar a infecção. Então, como considerações finais, né, sobre perfusão regional, a gente pode perceber, né, que ela é eficaz no combate às infecções ortopédicas envolvendo ossos, articulações, bainhas sinoviais e tecidos moles dos membros dos equinos. É uma técnica bem viável, né, de baixo custo, de fácil realização, não precisa ter nenhuma estrutura, não precisa ter um hospital, um tronco de contenção para realizar, ela pode ser realizada muito bem a campo, né? Você só vai precisar conhecer a técnica, saber as indicações e saber realizar, né? Saber o que ela é bem fácil, né? Ter os materiais, ter o garrote, né? E aí você vai conseguir realizar. Ela é uma técnica que comprovadamente aumenta as taxas de sobrevivência e o retorno da atividade atlética dos animais, porque associada, claro, né, às outras modalidades terapêuticas, ela combate facilmente aí as infecções ortopédicas, tá? A perfusão regional, ela não vai excluir, por exemplo, no caso de uma artrite séptica, ela não exclui, né, que a lavagem articular, por exemplo, que é
um tratamento imprescindível no caso de artrite séptica, tá? Mas ela complementa o teu tratamento. Então, ela auxilia, ela melhora, né, a eficácia aí dos outros tratamentos também. Com isso aí, garantindo um retorno da atividade atlética dos animais, ou aumentando, né, a taxa desse retorno. Então, agora, eu trouxe rapidamente aqui para mostrar para vocês como que foi, né, o meu experimento, que eu comentei que eu trabalhei com perfusão regional também, tá? O meu trabalho, ele intitula-se Efeito Trombogênico da Enrofloxacina na perfusão regional intravenosa em equinos. Eu realizei ele no HCV do CAV, né? Utilizei 10 equinos, machos e fêmeas castrados, provenientes do Programa Amigo do Carroceiro, do Centro Ambiental de Lages e de proprietários particulares aí que me autorizaram, né, a utilização desses animais. Eu dividi eles em 2 grupos, então, um membro, né, o membro torácico direito, ele era um membro tratado. Antes disso, né, só para vocês entenderem, eu queria testar, né, conforme o título já está dizendo, eu queria testar o efeito trombogênico da enrofloxacina na perfusão regional. Por quê? Porque a enro não é um antimicrobiano utilizado, né, rotineiramente na perfusão. Então, eu queria saber, né, tem alguns autores que já haviam testado ela e não comprovaram que era efetivo, que podia ser utilizado, porque eles relacionaram a alguns efeitos adversos, e eu queria saber se podia utilizar, enfim. Aí eu desenvolvi esse experimento, né? Eu dividi os membros torácicos dos equinos, tá? O membro torácico direito era um membro tratado, o membro que recebia a enrofloxacina a 10%, na dose de 1,5 miligramas quilo, e o membro torácico esquerdo era um membro controle. Então, esse membro, ele só recebia solução fisiológica, tá? Nos 2 membros, eu fiz o acesso na veia cefálica, totalizando 20 ml de solução. Então, eu infundia 20 ml somente com solução fisiológica e 20 ml com solução fisiológica e enrofloxacina. Aí eu avaliava em 4 momentos, tá? Antes da perfusão, imediatamente após a perfusão, né, retirada do torniquete, que fica, né, o torniquete no membro, não mencionei para vocês, eu acho, durante a apresentação, o torniquete, ele fica 30 minutos no membro, né, para aquele antimicrobiano ficar circulando ali na região. 24 horas após a priva, era a próxima avaliação, e 48 horas após a priva também. Nessas avaliações, eu fazia a termografia regional, então eu avaliava, né, a temperatura na região da veia cefálica em todos os momentos, para ver se ia ter alguma alteração, se ia estar relacionado à inflamação local, a edema, a flebite. Além disso, eu fazia também a ultrassonografia, né, nos 4 momentos, com o animal sedado, enfim. Então, na região média do antebraço, ali, com foco na veia cefálica. Aí eu media, né, o calibre venoso e procurava se tinha a formação de trombo ou não, né, após a perfusão. Fazia todas essas avaliações em 4 momentos nos 2 membros, tá? Membro tratado e membro controle. Fazia a perfusão, então, com a enrofloxacina, conforme já mencionei. O torniquete que eu utilizei foi a faixa de Smart. Eu utilizei um catéter, tá? Não utilizei o scalp, como eu mostrei aí durante a apresentação. Então, tem um catéter canulando a veia cefálica e um equipo extensor acoplado. E eu infundia a solução, né, numa velocidade de 4 ml por minuto. Alguns animais apresentaram um certo desconforto no torniquete, porque quanto mais proximal, maior a cobertura muscular. Eu optei por não utilizar anestésico, né, no perfusato, para não influenciar, caso eu tivesse formação de flebite, formação de trombo, aí eu saberia que seria pela enrofloxacina e não
influência do anestésico, então eu não quis que tivesse essa interferência. O acesso venoso eu fiz com catéter, o tempo de infusão, o volume de infusão foi ok, e eu tive só edema, né, um edema perivascular em 4 animais, porque esses animais apresentaram aí uma certa movimentação durante a permanência do torniquete. Isso é algo que outros autores, né, também relatam quando não se utiliza o anestésico. E isso pode fazer, né, o animal ficar movimentando após a perfusão, pode fazer com que extravase um pouquinho esse fármaco, e aí o edema ele pode acontecer. Então, como conclusão, né, do meu experimento, claro, eu estou mostrando ele aqui bem resumidamente, eu concluí que a enrofloxacina, na dose de 1,5 miligramas por quilo, diluída em solução fisiológica, né, solução de NaCl a 0,9%, pode ser utilizada na priva em equinos com poucos efeitos adversos. Somente 4 animais tiveram edema perivascular e somente um animal desenvolveu aí tromboflebite. Então, eu consegui, né, um resultado aí legal, que a enro pode ser utilizada também na perfusão regional. Eu agradeço a atenção de vocês, e agora a gente tem um tempinho aí, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida durante a apresentação, tiverem dúvidas sobre a perfusão, vou procurar esclarecer agora. Aqui está o meu contato, caso alguém queira mandar alguma pergunta em algum desses contatos aí, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação, vou parar de compartilhar minha tela, para poder a gente conversar melhor aqui agora. Não sei se o professor Joanes está por aí. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Thaís. Então, sim, a gente pode ir para as perguntas, né? Se quiser dar uma olhadinha no chat ali, o pessoal também está escrevendo algumas coisas. Se quiser dar uma olhadinha ali, tem acesso ali, né? Obrigada, pessoal. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, tudo bem? É o Alex? É o Alex. Então, quando eu uso essa perfusão regional, eu tenho que fazer algum tipo de adaptação quando eu utilizo essa perfusão regional junto com um anti-inflamatório sistêmico, por exemplo, ou não tem relação, eu posso fazer isso separado? Com o anti-inflamatório sistêmico? Isso, tipo, quanto à dose, alguma coisa assim. Quando eu entro com uma perfusão regional, eu tenho que ter um cuidado quando eu utilizo o sistêmico também, ou não tem muitos problemas? A perfusão tu vai fazer com antimicrobiano, né? Aí tu vai procurar associar um antimicrobiano que, tipo, tu fez o resultado de cultura, fez a cultura em antibiograma, certo? Aí, por exemplo, deu lá que as bactérias, elas são sensíveis à gentamicina e à enrofloxacina. Aí você vai utilizar, você pode, né, utilizar um na perfusão e o outro sistêmico, tá? Porque um vai complementar o outro. Se a perfusão tu vai fazer a cada 24 ou 48 horas, tu não vai deixar baixar, né, muitos níveis de antimicrobiano no local. Mas tu não precisa mudar nada na dose sistêmica do outro antimicrobiano, certo? A única coisa é que o antimicrobiano que tu vai usar na perfusão, ele será 1/3 da dose sistêmica, tá? Então, a gentamicina tu vai fazer na perfusão, 2,2 miligramas quilo. E a enro tu vai fazer sistêmica, 5,5 miligramas quilo, a dose normal dela. Entendeu? Tu não vai precisar alterar nada na dose sistêmica do outro antimicrobiano ou do anti-inflamatório que tu for usar, enfim. Do anti-inflamatório que não muda nada mesmo. Não sei se tu conseguiu entender, Alex.
Ah, sim, eu me confundi na hora de falar assim, antimicrobiano, sim. Ah, entendi, É, obrigado, Thais. imagina. Mais alguém? Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Se a gente não tiver nenhuma pergunta, né, Thaís? Gostaria de agradecer, então, pela sua disponibilidade, né? Parabenizar pela palestra também. E agora, pelo final aqui, acho que quem puder abrir as câmeras, né, para a gente puder dar uma salva de palmas aí para a Thaís, online, né, Thaís? É, É a única maneira de a gente estar mais próximo ali e vendo. eu não consigo ver ninguém, só aparece Então tá as aparecendo o iniciais Alex dos nomes. ativo, a Maria Carolina também. Deixa eu fechar o chat aqui. Aí fica melhor. Aí. Vou ver se tem mais alguém quiser abrir a câmera. E a gente faz uma foto aqui também. Quem quiser abrir aí o microfone, uma salva de palmas aí para a Thaís, então. Muito obrigado. Obrigada. E vamos posar para a foto aí agora, né? Olha lá, atenção. 1, 2, 3 e... Ver como é que ficou. Ninguém saiu com o olho fechado. Ah, foi jóia. Joia? Beleza. Uhum. Tranquilo. Tá bom, então. Bom, Thaís, muito obrigado mais uma vez, então. E Obrigada até também. semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.